Oi, queridos, mais uma vez voltamos aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre 3 homens que conseguiram entrar numa fornalha de fogo e saírem ilesos. Não sei se vocês conhecem, né? Em Daniel 3 fala sobre esta passagem. Daniel, ele tinha acabado de decifrar um sonho do rei Nabucodonosor. O povo judeu estava cativo, né? Eram escravos na Babilônia, já nas divisões de reinos, já caídos, né? Pela desobediência do povo judeu, então terminou sendo cativo, sendo levado escravo pela Babilônia. Daniel tinha decifrado um sonho do rei Nabucodonosor, e com isso ele deu vários presentes a Daniel e o colocou como governador da Babilônia. E ele passou a ser chamado Beltesazar, porque eles não aceitavam o nome judeu, né? E ali Daniel chegou para o rei e pediu que o constituísse 3 amigos dele, que eram príncipes judeus, né, que estavam cativos também, Ananias, Misael e Azarias. E assim o rei o constituiu. Porém, o rei mudou seus nomes também. Ananias passou a chamar-se Sadraque, Misael passou a chamar-se Mesaque, e Azarias passou a se chamar Abdenego. Por que isso? Porque, na verdade, o rei queria mudar a identidade dessas pessoas. Ele não admitia que essas pessoas participassem do seu reino e continuassem com a mesma identidade. Ele queria mudar a maneira de pensar, a maneira de cultuar. Ele não aceitava. Ele baixava a guarda quando Deus mostrava sua soberania, como fez com Daniel. Mas, imediatamente, o seu orgulho, a sua prepotência não deixava. Ele queria mudar a identidade daqueles homens. Então, ele mudou seus nomes. E aquele rei, mandou fazer uma estátua dele. Uma grande estátua de ouro. A estátua media 60 côvados. Para a gente entender o que seria 60 côvados equivale a 27 metros de altura. E ele mandou baixar um decreto para que todas as pessoas, quando todos os instrumentos, buzinas, pífaros, harpas, todos os instrumentos tocassem, naquele certo horário, as pessoas tinham que se ajoelhar perante a estátua dele como uma prova de culto a ele. E mandou baixar esse decreto e avisou aos governadores, aos prefeitos, a todas as autoridades. E assim o fez. Quando os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas ajoelharam-se. Daniel não estava presente neste momento. Todas as pessoas ajoelharam-se perante aquela estátua, exceto Sadraque, Mesaque e Abdenego. Os nomes difíceis. Então, assim a gente vai ver. São 3 coisas que acontecem aí que a gente pode tirar lições. Primeira coisa, fazer a vontade da Babilônia é uma escolha. Então ali não havia só Sadraque, Mesaque, Abdenego, Ananias, Misaías e Azarias de judeus. Havia outros judeus cativos, mas apenas eles 3 negaram-se a se prostrar diante daquela estátua e adorar como um deus aquela estátua. Os outros adoraram. Então, adorar e aceitar a vontade da Babilônia,
que pode significar que o mundo e as suas vontades é uma escolha de cada um. Ninguém é obrigado a fazer nada, nada, nada. Deus deu o livre-arbítrio, mas Ele mostra em todo o tempo que Ele é conosco e que Ele não abre mão da sua honra. Ele não divide honra com ninguém. Em João 13,16 diz que Ele enviou o seu Filho único para morrer por nós. Ele não vai dividir honra e jamais dividiu, mesmo antes da crucificação de Cristo. Porque Ele é o Deus sobre todos. Ele é o único. Ele é o que destrói, Ele é o que muda tempos, muda estações. Ele destrói, Ele constrói, Ele dá vida, Ele tira vida, Ele ressuscita. Ele é o grande eu sou. E Ele não abre mão disso. Mas havia muitos judeus que abriram mão disso com medo da mão de Faraó. Porque Faraó, é porque é tudo tão ruim. Nabucodonosor tinha dito que quem não se prostrasse ia ser jogado numa fornalha de fogo que estava diante deles. Então era uma grande pressão. Aí eu te pergunto, e você? Como é que age diante da pressão do mundo? Você obedece ao mundo, abre mão do que Deus te promete e do que Deus tem para você, ou você se mantém firme diante da fornalha de fogo? Aqueles 3 homens se mantiveram, ficaram em pé. E bem visíveis para todo mundo, né? Já que todo mundo tinha se abaixado, então era nítido que eram eles 3. Em Daniel 3:2 fala, 3:12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então, o que a gente pode ver aqui? Eles negaram, apenas os 3 negaram prostrar-se diante daquela estátua, porque eles sabiam desse Deus que eles seguiam. Quando a gente vê assim, a gente pode voltar assim, Tiago 4:4 que fala: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Não há como adorar 2 senhores, ou você adora um ou outro, porque você vai amar um e odiar outro. Você não vai ter como fazer a vontade dos 2. E não há como você ficar em cima do muro. Em cima do muro é aquela situação de não se posicionar. E Deus não se agrada do que se posiciona. A segunda reflexão nós podemos tirar, né? Nossa fidelidade colocará a nossa fé à prova. Aceitar a Jesus, matar a nossa carne diariamente, alimentar o nosso espírito, seguir os passos do Senhor, não quer dizer que não vamos ter conflitos. Você acha que uma vez você no mundo e você resolve deixar tudo e fazer a vontade de Deus, o inimigo de nossas almas, o diabo, vai ficar quieto diante disso? Não. E muitas vezes as provações são colocadas por Deus para provar a nossa fé, saber se verdadeiramente nós estamos seguindo aquilo que Ele manda, estamos realmente no posicionamento que Ele dispõe para a gente. Então Ele prova a nossa fé. Aqui em Salmos 101, o versículo 6 fala: meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Não todas as pessoas que dizem Senhor, Senhor, não vão entrar no reino dos céus, não, de maneira alguma. Na terceira reflexão, nós vamos ver: a fé nos faz fixar os nossos olhos na nossa eternidade. Em Daniel 3:17 vai falar. 17, 18 e 19. Primeiro você vai ver assim: quando Nabucodonosor
voltando um pouquinho, quando Nabucodonosor é avisado pelos os seus guardas sobre os três, ele pergunta, aí ele ainda dá uma chance, diz, não, é de propósito que vocês estão fazendo isso? Não, pera, vamos começar de novo. Eu vou dizer para o pessoal ali dos instrumentos tocar, quando tocar, vocês se prostrem, por favor, porque se vocês não se prostrarem, vocês vão para a fornalha. Aí tocou novamente e eles continuaram de pé. E a fúria e a ira de Nabucodonosor naquele momento foi muito grande. E ele mandou que a fornalha fosse esquentada 7 vezes mais do que a temperatura que já estava. E em Daniel 3, 17 a 19 fala que eles responderam que não se prostrariam, né? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdenego, falou e ordenou que o fogo se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Por mais que sejam as provas, Deus não vai te deixar sozinho. Ele nunca vai nos abandonar. Mas Ele fica te observando para saber até onde vai tua fé. Até onde tu diz que o amas e que o segues. Se é até o fim. Ele não vai te livrar da dor, da provação. Mas Ele não vai te abandonar.